Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é Chamados para Criar. Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona desse canal aqui, que é o Novo Roteiro. E o intuito desse canal é trazer principalmente algumas resenhas de livros cristãos, além de alguns outros temas também relacionados ao cristianismo. Então, se isso faz sentido pra você, se inscreve aqui no canal, que esse canal é bem novinho, então sua inscrição me ajuda bastante. E também compartilhe esse canal com seus amigos que também possam gostar desse conteúdo. Bom, esse livro aqui, Os Chamados para Criar, ele é da editora, é uma parceria da Thomas Nelson com a Pilgrim. E ele fala muito sobre o trabalho, principalmente sobre o trabalho mais criativo. O início é muito legal, porque ele já começa trazendo muito essa questão da criatividade como um atributo muito forte de Deus. Porque Deus, ele é um Deus criativo. E toda vez que a gente tá, de certa forma, usando essa criatividade no nosso dia a dia, a gente tá mostrando um atributo de Deus para as outras pessoas. Então só esse início, assim, já começou de uma forma bem impactante. E pra ser bem sincera, bem honesta com vocês, esse livro aqui, em nenhum momento eu senti que era um livro que, nossa, mudou minha vida, sabe? Eu já tive um sentimento mais assim com alguns outros livros, que inclusive já tem resenhas aqui no canal. Mas esse livro aqui, ele foi meio que entregando aos poucos, assim, vários convites pra você pensar mais, vários convites pra você ter mais entusiasmo, você questionar a sua vida atual. No fim, inclusive, tem algumas perguntas, vou abrir uma aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. E principalmente nesses momentos, assim, que ele te convidava a parar e a pensar mais realmente, eram momentos em que geralmente a gente tinha alguns insights, que a gente fica mais reflexivo. E esses momentos vão aos poucos dando sementes de transformação pra gente, sabe? Então foi mais esse o sentimento que eu tive com esse livro. Não foi um livro, nossa, mudou minha vida, mas foi um livro que aos poucos ia me entregando coisinhas pra pensar, pra mudar, pra refletir. E foi um livro realmente bem gostoso de ler. Ele é um pouco diferente, assim, ele vai trazendo vários exemplos, o autor vai trazendo exemplos de empresas, de pessoas, de como essas pessoas, elas tinham dificuldades ou tiveram sucesso. Então é bem legal porque ele é bem dinâmico, assim, você termina o livro com uma bagagem muito grande de referência, sabe? Você não se sente sozinho, assim, de uma forma que o autor tá sempre mostrando como as pessoas fazem, como as empresas fazem e como as coisas costumam acontecer, principalmente ligado a essa questão de criatividade e trabalho, obviamente com uma ótica cristã. Vou mostrar aqui o sumário pra vocês, vou ler e já mostro, porque eu acho que faz bastante sentido, que aí vocês entendem um pouco mais o que tem dentro do livro. Eu vou deixar o link desse livro aqui, inclusive aqui na descrição desse vídeo, e comprando qualquer coisa por esse link, inclusive esse livro, você apoia muito o meu trabalho aqui na internet. A parte 1 começa com chamado, aí depois tem a parte 2 que é criando, e a parte 3 contratempos, e a parte 4 confronto. E aí dentro de cada parte tem 3 capítulos. Então dentro da parte 1, que é chamado, tem o primeiro empreendedor, que fala dessa questão criativa de Deus, e traz um conceito muito legal de empreendedor. Um conceito que eu questionei um pouco, mas realmente faz bastante sentido, assim, e é legal enxergar por uma nova perspectiva. Aí depois tem a bondade do trabalho, discernindo o nosso chamado. Aí entrando na parte 2, que é criando. Tem por que criamos, o que criamos e como criamos. Aí na parte 3 tem o contratempos, né? Que é confie, corra e descanse. Aí depois lidando com o fracasso, renovando as nossas mentes. Aí depois Nossa, parei de contar, gente, estamos no 9. Aí depois tem a parte 4, que é confronto. Aí tem ordenados a criar discípulos, o propósito do lucro, bem interessante essa parte, e criando para o reino. Então, ao total, são 12 capítulos divididos nessas 4 partes. No meu celular, eu anotei aqui 3 trechinhos do livro que eu gostei bastante e achei que faria sentido até compartilhar aqui com vocês, que aí vocês entendem um pouco mais do que é o livro mesmo. Então, o primeiro é: se todos os chamados são iguais e todo o trabalho é inerentemente bom,
e tem sentido porque Deus ordenou, como vamos discernir a obra específica para a qual Deus nos chamou? Whiting acertou em cheio ao identificar paixões, dons e oportunidades que Deus nos deu para servir a Ele e aos outros por meio do nosso trabalho. Então aqui ele fala um pouco sobre a gente olhar para o que a gente já tem, ao invés de ficar olhando só para desenvolver. O desenvolver ele é muito importante, mas se Deus já depositou algo em nós, a gente pode usar isso de alguma forma também. Outro trecho é: por toda a Escritura, os cristãos são ordenados a fazer tudo com excelência, colocando seu coração em tudo. Por quê? Porque quando Deus criou, Ele o fez com excelência, como imagem dele para o mundo. Deveríamos buscar imitá-lo de todas as formas possíveis. Então, só o fato da gente buscar ter uma vida de excelência, o motivo para isso é simplesmente porque Deus é excelente. Simplesmente por isso, já bastaria a gente ter esse intuito de buscar excelência na nossa vida. E agora o último trechinho aqui que eu anotei é: ao contrário do restante do mundo que foca apenas em correr, aqueles chamados para criar podem reconhecer a verdade paradoxal de que é Deus e não nós quem produz riqueza e sucesso. Essa verdade nos livra do fardo de sentir como se tudo dependesse de nós para nossos projetos funcionarem, nossa família e funcionários sobreviverem e nossos investidores receberem retorno. E essa liberdade traz o descanso que estamos desesperadamente ansiando. Ou seja, só o fato da gente ter uma postura de confiar em Deus e reconhecer a soberania dele sobre as coisas, a gente nos coloca numa posição sim de ir atrás, de querer crescer e fazer acontecer, mas também em uma posição de descanso, porque a gente sabe que não depende apenas de nós, mas sim de Deus. Acho que com esses trechos já deu pra ver que é um livro que realmente te conduz para pensar um pouco sobre essa relação do trabalho de uma forma mais cristã, né? E inclusive uma coisa que o livro traz muito é quebrar um pouco essa diferença do que é sagrado e do que é secular, sabe? Que muitas vezes a gente fica com essa impressão na nossa mente, mas não necessariamente é algo que faz realmente sentido. E esse livro traz também um pouco dessa conversa para que a gente consiga refletir mais sobre isso e ter um entendimento maior sobre isso. Então, de forma geral, é um livro que eu gostei bastante, recomendo a leitura. É um livro que me acrescentou com certeza em vários aspectos. Inclusive é um livro que eu quero reler no futuro, sabe? Então é um livro que eu gosto de ter ele fisicamente para que eu possa retomar daqui a um tempo essa leitura e ver se eu tenho seguido, né, os conselhos que ele traz, se eu tenho colocado em prática aquilo que eu aprendi com o livro. Não esquece que o link dele tá aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Eu vou deixar o link desse livro aqui, inclusive aqui na descrição desse vídeo, e comprando qualquer coisa por esse link, inclusive esse livro, você apoia muito o meu trabalho aqui na internet.